Graça e paz, igreja. Estamos aqui. Tem sido difícil estes tempos em que não nos podemos abraçar, não podemos nos tocar, não podemos conviver. Mas há uma coisa que nós podemos continuar a fazer: louvar a Deus em conjunto. Então hoje, não sendo nós cantores, não sendo nós músicos, quisemos ainda assim vir aqui e partilhar algo convosco, com toda a igreja. Queremos mandar um abraço, uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, conforme Deus colocou no meu coração. Provérbios capítulo 18, versículo 14 diz assim: a esperança e a força de vontade ajudam o homem a vencer dificuldades e doenças, mas se não houver esperança e força de vontade, o homem perde o interesse de vida. Há um interesse maior, há algo mais para ser vivido. A nossa história não vai acabar aqui. Este é o momento, e é um momento que é para ser vivido em conjunto, mantendo os olhos colocados no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele continua a estar aqui, Ele continua a estar aí na tua casa, continua a estar aí contigo. E nós queremos louvar a Deus, queremos convidar também a louvar a Deus connosco. O que importa aqui não é técnicas, o que importa aqui é a adoração. E é isso que nós queremos convidar a fazer. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo, Deus está-nos a ouvir. Esta é a certeza que nós podemos ter, é que Deus está no nosso meio. É a certeza que nós podemos viver. Cada vez que nós lhe falamos, Ele sempre nos responde. Igreja, este é um momento em que nós temos que juntar o nosso coração, as nossas vozes. No lugar onde nós antigamente juntávamos nossas mãos, hoje temos que juntar as nossas vozes, o nosso coração, em adoração ao Pai. Que Deus tenha misericórdia sobre a terra, que este momento passe rápido, para que nós possamos ser igreja, uns perto dos outros, cuidando uns dos outros. Então vamos louvar a Deus.
certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã se levanta, tão certo como eu te falo, estás-me a ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes ouvir. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Deus vos abençoe e até breve. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Olá, boa noite, caros amigos. Mais uma vez desde a Igreja Cristã do Renovo a preparar uma rede Renovo para juntos podermos hoje falar sobre alguns assuntos que são pertinentes no momento que nós estamos a passar. Como podem ver, num formato ligeiramente diferente, hoje temos aqui alguns convidados, começando ali pela nossa esquerda, o nosso presidente e fundador da Igreja Cristã do Renovo, o nosso conhecido apóstolo João Pedro dos Santos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Também tenho aqui à minha esquerda o nosso Bispo Carlos Camarão, que veio também para nos apoiar neste debate. Amém? Amados, o assunto que hoje temos para te trazer, ele está descrito também em Êxodo 13, no versículo 21, diz: o Senhor ia adiante deles no dia perante uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E o debate que eu quero trazer, começando por aqui, por este versículo, é esta mesma situação. Ou seja, nós começamos o ano de 2020 com a mensagem do Pai a dizer que ia ser um ano e uma década cheia de coisas maravilhosas e que Deus ia começar a falar e que a justiça do Senhor viria sobre as nações, e estamos a viver muitas dessas coisas. Por isso, talvez começando pelo nosso apóstolo, o que é que aconteceu com esta situação? Porque parece que as promessas estão, não estão. O que é que diz sobre isto, apóstolo? Glória a Deus, obrigado, nosso pastor Nuno, por o convite de estar aqui nesta rede Renovo. É um privilégio. Eu penso que é talvez a primeira rede em que eu estou reunido convosco e aí em casa, de uma forma, como foi já dito, digital, não é? Online. Isto hoje é tão sofisticado. Então hoje estamos aqui para podermos de alguma forma compartilhar a palavra de Deus nesta rede tão importante. Amado, o que é que eu posso dizer disto? É muito simples, nós estamos simplesmente a viver aquilo que é a mão de Deus, a trabalhar em cima daquilo que é a necessidade de toda a gente parar para poder compartilhar a palavra. É o que estamos aqui a fazer, porque parámos todos, mas estamos parados em movimento de alguma forma que se calhar este é que é o normal. Nós é que pensamos que é anormal, mas a parte normal é esta, estarmos próximos do Senhor. Então talvez podíamos pôr as coisas de uma forma diferente. O que é que estamos a viver? Coisa tão difícil. E eu quero dizer, não, que momento tão bom. Nós está a ver como nós estamos aqui hoje os três reunidos. Estamos em casa, aqui podemos estar aqui. Se eu não estivesse aqui hoje, é porque eu estava muito ocupado com os meus negócios, com as minhas empresas, com as coisas todas. Então hoje nós estamos aqui a bênção. Olha que bom, estarmos aqui juntos, não é?
Então o que eu tenho a dizer que é muito bom. Este coronavírus, não sei que nome é que lhe puseram, se calhar, enfim, esta gripe A, ou até lhe posso dizer esta peste que anda por aí, veio trazer alguns benefícios também, que foi este. Podemos estar aqui reunidos em nome do Senhor e compartilharmos a palavra de Deus. Então o momento certo, se calhar, é este. O tempo normal é este mesmo. Para muitas pessoas é normal, para nós é normal. Amém? Muito obrigado, nosso apóstolo. E quanto ao Bispo Carlos, o que tem a dizer sobre este momento e a promessa que o Senhor nos começou a lançar no início do ano? Bem, boa noite a todos aqueles que estão lá em casa a ver. O que eu posso dizer é muito simples. Eu tenho uma enorme expectativa. Eu gosto de sempre manter uma boa expectativa sobre aquilo que está por vir. Até porque quando o povo foi liberto do Egito, eles também passaram um tempo de deserto. Passaram um tempo de perseguição. Passaram um tempo em que supostamente deveria ter havido fome. E como há pouco leste, e bem... no tempo do frio a coluna de fogo estava lá para eles, no tempo do calor a nuvem os protegeu, e no tempo que supostamente deveria de haver fome, o Senhor enviou o maná do céu para que houvesse alimento. Então eu acredito que apesar de todo este momento que estamos a viver, no fundo é um deserto para muitas pessoas aquilo que está a acontecer hoje, não é? Acaba por, e aí eu concordo com o apóstolo, acaba por nos dar outros benefícios de podermos estar mais juntos, de ter este tempo de partilha da palavra de Deus e ao mesmo tempo crescermos juntos. Por isso eu vejo este tempo com alguma expectativa, que embora para muitos possa parecer um deserto, eu mesmo no deserto eu sinto confiança no Deus a quem sirvo. A Bíblia diz uma coisa muito interessante, que é: ainda que eu vá ao vale da sombra da morte, até aí o Senhor estará comigo, estará connosco. Então não há o que temer, há que continuar com os olhos colocados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e certamente iremos prevalecer e permanecer neste tempo de alguma dificuldade que se possa estar a acontecer no mundo. Muito bem. Há uma passagem da palavra do Senhor que diz que Moisés enviou 12, e quando o relatório começou a aparecer, 10 trouxeram notícias daquilo que estava a acontecer na realidade, e apenas 2 viram de uma outra forma, certamente com os olhos espirituais. E será que este também é um momento em que alguns vão vacilar e outros vão ter os olhos espirituais? Apóstolo? Eu aposto? Como quiser. Pode, mas Posso ser eu? pode. Não, por favor. Obrigado. Não, olha, ainda bem que fazes essa pergunta, porque penso que estás a falar da história lá em Números capítulo 13, não é? Em que há uma promessa. A promessa é: vão lá e tomem uma terra que eu preparei para vocês. A terra prometida que o Senhor tinha preparado para o seu povo. Mas eu penso que é no versículo 16 ou 17, se não for no 17 é no 18, se não for no 18 é no 17. Penso que é qualquer coisa assim. Números capítulo 13, aí em casa, podem seguir, eu penso que é no versículo 17, que diz que o povo que foi espiar a terra, a certa altura, quando fazem um relatório, diz assim: olha, a terra realmente é como Deus disse, a terra realmente mana leite e mel, a terra realmente é maravilhosa, contudo estão lá gigantes, e nós, aos olhos deles, parecemos como gafanhotos. Eu penso que este é o momento que define uma parte da história do povo de Deus. Ou seja, eles conseguiram se ver como gafanhotos, e por causa disso, é a minha convicção, eles tiveram que voltar ao deserto. Eles não se viram como filhos de Deus, eles não se viram como povo escolhido, eles não se viram como povo resgatado do Egito, eles viram-se como gafanhotos. E esse é o problema que eu penso que muito hoje tem acontecido com a igreja. Ou seja, a igreja tem uma promessa. A promessa é a vida eterna. A promessa é que nós vamos acabar por vencer este momento. Mas se nós nos virmos como gafanhotos aos olhos deste problema que temos que enfrentar, provavelmente poderíamos vir a perecer. Então eu quero deixar já aqui uma chave. Não te vejas como gafanhoto, vê-te como filho de Deus Altíssimo, porque tu és um escolhido de Deus. Amém? Amém. Peço desculpa ter interrompido, apóstolo. Não. Eu estou só exatamente a seguir o seu raciocínio, está aqui escrito em Números 14, versículo 8, ou claro, 7, onde diz assim: e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passámos a espiar, a terra é muito boa, boa, e o Senhor se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Foi exatamente o que você acabou de falar, não é? Então somente não sejais rebeldes. E não sejais rebeldes contra o Senhor. O que eu tenho visto aqui, e tenho pregado estes últimos dias muito incansavelmente, é que é assim: Deus está a corrigir
a humanidade. Isso. Deus está a chamar o pessoal, sentem-se lá aí no banquinho que eu quero falar convosco. Quero-vos mostrar que é que aqui tem o poder sobre todas as coisas, o domínio é meu, não é do homem. E desta semana eu falava, numa das mensagens que eu preguei, que o homem pensava que tinha o domínio nas mãos dele, já dominava tudo e todos, já mandava tudo em todos. E eu quero dizer que neste momento o Senhor desmontou todas essas estruturas, todas essas chamando aqui, estas rebeldias, porque anda aí muita gente que se acha, não é? Que ele é o achómetro, que ele é o sumo, é o máximo, mas o Senhor está, de alguma forma, estão todos sentados, agora ouçam a correção, e espero que, isto é a minha visão, espero que vocês entendam a minha chamada de atenção. Amém. Porque senão virem com outras chamadas de atenção. Quando nós vimos aqui, quando o povo do Egito falámos, não é? Quando eles estavam no deserto e que eles foram espiar a terra e por aí fora, o Senhor lhes preparou tudo, mas por causa da rebeldia não tomaram posse da terra prometida. E é uma coisa também importante, apóstolo. Eu creio que Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz que Deus também conduziu o povo ao deserto para provar o coração. Isso, para ver. Porque muitas vezes é fácil dizer que somos cristãos quando tudo está bem. É fácil dizer que acreditamos em Deus quando tudo flui a nosso favor. A igreja está cheia, agora quando realmente a situação aperta, aí, meus queridos, a única coisa que nos tem que manter à tona d'água é o caráter de Cristo em nós. E esse versículo, eu li esse versículo há uns anos atrás e tenho gravado no meu coração nos momentos de deserto. É que Deus também prova o nosso coração. Também. Para ver se realmente nessas alturas nós conseguimos e continuamos com a nossa crença e com a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Também. Muito bem visto. E é curioso, pela palavra que, por causa de 10 que realmente viram e testemunharam e passaram um relatório a Moisés daquilo que os olhos estavam a ver, passaram 40 anos no deserto. É verdade. Ou seja, por causa de meia dúzia de pessoas, nem a meia dúzia de 10 pessoas, toda uma geração, todo um povo sofreu por causa da boca. Bom, na verdade, Pastor Nuno, há aqui um fator que é extremamente importante. Nós não podemos só culpar os 10. Ok? 10 foram aqueles que de alguma forma foram nomeados numa tribo muito grande. Mas na verdade, se formos ver, o povo murmurou, o povo foi... Rompeu-se. Está no início. Rompeu-se. Números 14. Portanto, não vamos pôr as culpas só nos 10. Vamos ter que, de alguma forma, analisar, fazer uma analogia mais abrangente, que houve um povo que todo ele... Olha aqui, a palavra do Senhor diz aqui, 14, em Números, se me permite cortá-lo aí, em 14, versículo 26, fala aqui exatamente nos murmuradores, que não é permitido entrar na terra de Canaã. E não foram só 10 que murmuraram. Não é? Houveram muito mais. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmuraram contra mim? Tenho eu ouvido as murmurações dos filhos de Israel com quem murmuraram contra mim? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Muito bem. Amados, nós não podemos esquecer que Deus é Deus. Nós estamos aqui a conversar, não é? Estamos aqui a conversar e Deus está ouvindo. Estamos a falar do que é a palavra de Deus, estamos a falar daquilo que é a visão de Deus para as nossas vidas. Deus tem o melhor para nós, concordam comigo ou não? Amém. Eu concordo, eu subscrevo o que está aqui escrito na Bíblia. Deus tem um plano preparado para nós. Mas se eu continuar a murmurar o contrário, ou declarar o contrário daquilo que Ele tem para mim, o que é que vocês acham que vai acontecer? Exatamente o que está aqui. 40 anos andaram no deserto. Nós podemos até levar o resto da vida no deserto. Só temos é que perceber que se nós queremos, de facto, nos ligarmos ao que está aqui escrito e aquilo que é a sua palavra e seguimos a sua palavra, só vamos escolher o melhor, o maná. Amém. Dos céus, Amém. A provisão do Senhor. Porquê? Porque a murmuração, a crítica, ainda falava esta semana, pregava também sobre isso. Cuidado com o que nós declaramos. Não é? A morte e a vida, o Senhor fala lá claramente, lá também em Deuteronômio 11, versículo 2, diz assim: a morte e a vida estão no poder, não é? A bênção e a maldição estão nas nossas mãos. Ou seja, não foram 10, são todos aqueles que não quiserem, que forem rebeldes, vão ter com certeza que continuar no deserto. E eu aconselho, nesta rede hoje, aconselho a todos a pararem e a pensar e buscar verdadeiramente a não estar no deserto. Saiam do deserto, não murmurem, não critiquem, não sejam desobedientes, não sejam de alguma forma, chamamos lá,
relaxados, distraídos, porque o Senhor está a chamar a atenção. Eu vou ainda dizer, vou acrescentar mais uma coisa. Não tem nada a ver com o deserto, vou sair do deserto para a água. Também é importante, não é? De vez em quando falamos um bocadinho de água. É uma coisa contrária. Mas o apóstolo estava a falar e veio ao meu coração um período que toda a gente conhece. Noé, quando construiu a arca, levou imenso tempo para conseguir. Eu não acredito que seja fácil construir uma arca, ainda por cima sozinho, em terra seca. Isso, ainda por cima numa altura que, segundo a Bíblia, ainda não tinha chovido. Ou seja, Deus deu uma direção a Noé, não é? Daquilo que iria acontecer, mas que ele nunca tinha visto. E este eu penso que é o grande segredo para nós sairmos de muitos desertos. É que Deus nos dá direção, não nos dá sensações. E o pessoal às vezes quer-se guiar através de uma sensação. Eu tenho uma sensação que vai acontecer. Não, Deus dá-nos direção. E quando nós somos obedientes à direção do Senhor, independente do tempo que a gente tenha que levar a construir, independente do tempo em que a gente tenha que passar dentro dessa arca, há uma coisa que é o nosso garante. É que no fim tudo vai dar certo. Amém. Portanto, aquilo que o apóstolo estava a dizer fazia todo o sentido. Amém. Porque muitas vezes o pessoal, em momentos de deserto, é mais fácil lançar palavras tolas, palavras torpes da nossa boca, é mais fácil sair. Foi isso que aconteceu, a murmuração. Se você for ver aqui... Só que isso não nos tira do deserto, isso mantém-nos mais tempo no deserto. Não, se você for ver aqui fala das murmurações, não é? Você vai ver daqui atrás, quer ver aqui, se vocês vierem aqui mais para trás, vão ver que o povo murmurou. Eram as murmurações, e Deus se indignou com essas murmurações. Quer dizer, Deus ficou extremamente chato, porque ele olha e diz assim: espera aí, mas esta malta ainda não entendeu que eu sou Deus. Cá está, eles andavam a guiarem-se por sensações e não pela direção de Deus. Isto era a mesma coisa que não é dizer assim: bem, estou aqui farto de estar na arca, vou dar um mergulhinho e depois logo volto. Bem, provavelmente ele não conseguia entrar novamente dentro da arca. Ou seja, quando Deus nos dá uma direção, nós vivemos convictos do caminho a percorrer, não é? E então não há que ter receio, não há que ter medo, não há, porque de facto os desertos existem, mas no fim o deserto acaba e a gente consegue entrar novamente em terra plana, em terra fértil, onde realmente a promessa esteja lá para nós. Agora, realmente a rebeldia, a maledicência, a murmuração, eu penso que está em Números 14, versículo 2, não é? Que fala das murmurações do povo neste tempo de deserto. Isso fez com que todos eles permanecessem nesse deserto. E a grande chave que a gente também pode deixar lá para casa é esta. Meus queridos, apesar do deserto, não lances fora da tua boca palavras que não produzam vida. Continua a falar aquilo que produz vida. Continua a falar aquilo que te pode alimentar para que possas sair deste deserto ainda mais rapidamente. Amém. Não é? Amém. É isso mesmo. Pegando então nestes dois assuntos, já temos o deserto, já temos também Noé. Eu peço desculpa, falo muito. O culpado é a minha esposa. O culpado é sempre a minha esposa. Eu falo Que muito. Deus as abençoe. Bem. Pegando então nesta situação, já aprendemos hoje aqui nesta noite daquilo que não devemos fazer e fazendo então uma retrospectiva daquilo que falamos hoje, para terminar depois então com as soluções, que muitas palavras já foram aqui e muitos conselhos já foram dados por vocês. Ou seja, o povo vê a mão de Deus poderosa agir no Egito, que os leva ao livramento. Estão depois perante o Mar Vermelho e mesmo aí Deus age a favor do seu povo. Entram no deserto, acontece aquilo que já falamos aqui, eles dão lá umas voltinhas no deserto e depois finalmente estão às portas da terra prometida. Agora a última questão. Já aprendemos que não devemos murmurar, que não devemos olhar às circunstâncias, porque desde o Egito que há uma promessa de uma terra prometida. Amém. E aquilo que determinou o ser mais acelerado ou mais lento o processo foi a boca, que não foi usada para palavras de vitória, palavras de vida, palavras de ânimo. É verdade que há lá gigantes, mas bora, se o Senhor é por nós, quem será contra nós, não é? Então a última questão que eu vos coloco nesta noite é: o que é que falta para entrarmos na terra prometida? Tem que começar? Pode. Você estava lá para mim? O que é que falta? Olha, ou seja, estamos a olhar para a terra prometida,
Começamos 2020 em janeiro e aqui com um grande culto, onde 3 grandes pregadores falavam que este é o ano da boca de Deus, que Deus estava a agir a nosso favor, que a igreja ia viver, e é. Desculpa, vamos dizer. Aliás, até porque se as pessoas ainda não perceberam, a boca está aí, Deus está a falar. Amém. É que as pessoas ainda não, é que eu tenho muito. Desculpe, pastora, você era para ser falar, mas eu vou falar. Está certo. É que tudo aquilo não foi falado, o que foi ministrado aqui no princípio do ano, sobre o ano 2020 que nós estamos a viver, não tenho dúvidas nenhumas que está-se a cumprir aquilo que nós falámos aqui no início, porque o juízo de Deus está sobre a terra. Atenção, e sabe uma coisa que, embora não me glorio desta pandemia que aí anda, que isto é uma peste que aí anda, não me glorio disso, mas de alguma forma fico satisfeito também, por outro lado, de ver que aquilo que nós falámos aqui ao início está-se cumprindo. Amém? Está-se cumprindo. Claro que vai-se cumprir outras partes daquilo que também foi ministrado. A bênção vem aí, o tempo vem aí, o maná vem aí. Amém. Deus está enviando aí a bênção para o seu povo. Mas para aqueles que, lembram-se que eu falei, atenção que vai ser o ano de quebra-dentes, lembram-se? Isso. Falei sobre isso? É verdade. Não é? Embora nós não pronunciámos muito sobre essa, para não confundir muito a igreja, mas é o tempo, é o que nós chamamos, nós até falámos na altura, que até demos alguns exemplos sobre aquela parte em que nós falávamos, Pastor Carlos, Bispo Carlos, lembra-se lá, daquela parte que nós falámos não é do incenso, como é que falámos agora fugiu-me o nome, em que nós demos, em que é um género de um sacrifício, vamos lá, que as pessoas têm que de alguma forma trazer, e essa parte ela é extremamente importante. Eu esqueci o nome, nós tínhamos lá a gente já vai lá chegar. Já lá chegamos, é muita coisa. Eu já falei hoje tanta coisa, já orei tanto, já preguei tanto, que de alguma forma já é uma mistura de mensagens. Mas Pastor Carlos, Pastor Nuno, você não tenha dúvida que quando você faz esta pergunta, o que é que falta para chegar à Terra Prometida? Falta só Jesus chegar, meu querido, porque Jesus vai chegar, Ele está chegando. Portanto, hoje podemos não estamos à espera da Terra Prometida, nós estamos à espera do Salvador prometido, ou seja, do noivo prometido, e a noiva está-se a preparar para Ele chegar. Isso é que eu estou à espera, é verdade. E isso que eu quero chamar a atenção de toda a igreja. Nós vamos ter que nos preparar para a vinda do noivo. Um pouco da mesma forma como foi com Noé. Noé, enquanto construía a arca, deve ter sido várias vezes gozado, várias vezes humilhado. Se calhar alguns companheiros, colegas, pessoas próximas devem-lhe ter dito: para que é que vais? Para que é que fazes? Da mesma maneira, se calhar hoje algumas pessoas te dizem: porque é que vais à igreja? Porque é que lês a Bíblia? Porque é que... A verdade é que, assim como estava anunciado que naquele momento iria haver um dilúvio, e houve, estava anunciado que Jesus viria e veio, também está anunciado que Jesus vai voltar, e certamente Ele vai voltar. Essa é a nossa confiança. Amém. É a nossa Amém. alegria, é a nossa Amém. convicção. Então pouca coisa já vai faltar para nós podermos, no tempo certo, estarmos com Cristo, e aí sim, na vida eterna, e onde não há pranto nem ranger de dentro, que essa é a parte boa. Mas há uma coisa que eu queria também... quanto tempo temos, Pastor Nuno? Ainda temos mais tempo? Posso falar à vontade? Pode, sim. Então vou falar. Eu queria dizer... Eu acho que temos 5 minutos. 5 minutos? Estou a dar 5 minutos. 5 minutos, ok. Olha que em 5 minutos temos de falar muita coisa. Então eu vou dizer rápido. Meia hora para falar. Eu vou dizer rápido. Uma das coisas não que... trago mais para a rede. Uma das coisas que hoje, quando estava a orar ao Senhor, e pela manhã e estava a buscar a direção de Deus para a minha vida, eu lembrei-me naquele momento em que aquele jovem, após a pregação de Jesus, entregou nas mãos dele 5 pães e 2 peixes. E há uma coisa que eu já li essa passagem N vezes, mas houve algo que tocou no meu coração de forma diferente. Diz que sobraram 12 cestos, certo? 12 cestos. Para aqueles que são mais estudiosos da Bíblia, 12 significa governo à luz da Bíblia, certo? E vê bem isto, quando nós temos pouco, mas colocamos nas mãos de Deus, ou seja, apesar deste momento que estamos a viver ser um momento de alguma perturbação lá fora no mundo, mas quando nós temos pouco, e o pouco que nós hoje temos é o nosso coração colocado nas mãos do Senhor. Amém. Durante 12 meses vai haver sempre
mantimento na nossa casa. Sempre. Porque aqueles 12 cestos significam governo para toda uma geração. Aqueles 12 cestos hoje para nós significa governo para a nossa vida. Amém. Ok? E nós na nossa casa podemos buscar a Deus enquanto não chega o tempo de subirmos, não era essa a pergunta? Nós podemos buscar a Deus com a nossa família, ter tempo de oração, ter tempo de comunhão, termos tempo em busca de Deus, porque realmente isso é que nos vai fazer o garante desses mesmos cestos na nossa vida, e assim podemos passar este momento de alguma perturbação de forma mais calma e tranquila, firme nas mãos do Senhor. O pastor Nuno, o que o Bispo está aqui a falar é extremamente importante perceber que eu sinto do meu espírito, vai ser um ano de milagre. Amém. Atenção, ouça você que está em casa, a ouvir esta rede, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos assistir a muitos milagres, mas para mim é o ano do milagre. E qual é o ano do milagre? Primeiro, é você ficar isolado desta peste, desta situação que está o mundo a viver. Segundo, você ver a mão de Deus provedora na sua vida. Os 12 cestos, ou seja, a provisão dos 12 meses, não irá faltar nada na sua casa, será um milagre. Aleluia. Mas não se esqueça, não provoque Deus. Amém. Não provoque Deus. A Bíblia diz para em não Números tentarmos, 11, não tentarmos. O número 11 de Números fala claramente. Olhem aqui, número 11, as murmurações dos israelitas. Sabe o que aconteceu? Por causa disso ficaram no deserto. Que você não fique no deserto. Amém. Porque Deus está a chamar justiça. É ano de justiça, mas também é ano de provisão. Amém. Amém? É isso mesmo. Antes de terminarmos, quero já agradecer. Acho que foram respondendo às nossas questões e às questões de todos aqueles. E chego a uma conclusão que, se calhar para muitos, isto pode ser um deserto, pode ser um afastamento de Deus, pode ser um castigo de Deus, mas para nós que temos a firme certeza de quem é Deus nas nossas vidas, quem é Jesus nas nossas vidas, isto é apenas um passo e um processo que nos vai levar mais depressa a chegar até Ele. Já Tiago diz, chegai-vos depois a Deus e Ele se chegará até a vós. Certo? E eu creio que isto é algo que vem de acordo, como o apóstolo falou muito bem, a cumprir a promessa de que neste ano e nesta década se vai cumprir grandes milagres e o Senhor vai estar a falar e vai estar a mostrar que Ele está atento a tudo aquilo que se está a passar. Muito bem. Amém. Quanto a esta situação, não sei se alguém quer acrescentar algo. Não, eu posso... Bem, quantas vezes já terminámos? É mais uma. Eu costumo que é terminar 3, 4 vezes, mas pronto. Vou só acrescentar aqui mais uma coisa. Nem tudo o que vem do deserto é errado, é mau. Eu estava aqui e estava-me a lembrar. João Batista pregava no deserto para preparar a chegada de Cristo. Amém. Eu creio que se calhar nós hoje estamos no deserto, mas continuamos a pregar o Evangelho. E certamente que Jesus virá. E esta é a confiança que nós podemos viver. O sorriso dos nossos lábios não é fruto daquilo que nós temos material, mas é fruto daquilo que carregamos dentro do nosso coração. A certeza e a convicção da salvação. Amém. E eu achava que era bom, se houver aí alguém em casa, que possa fazer uma oração para receber Jesus como Senhor e Salvador. Apóstolo, o que é que acha? Eu acho que sim, hoje é um momento tão importante. Esta rede é exatamente nessa direção. Estamos em família. Estamos em família e podemos chamar o vizinho, a vizinha e convidá-lo a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E só se é uma dessas pessoas que é um pretendente hoje dizer assim, eu quero aceitar este Cristo na minha vida, este Jesus na minha vida, porque na verdade só me resta mesmo esta esperança. A minha salvação está nas mãos do meu Salvador, que é Jesus. Então, que você hoje possa fazer uma entrega na sua rede, onde você está nesta hora, na sua casa, podendo fazer a sua decisão por Cristo, será o melhor caminho e com certeza o maior milagre se está a dar hoje nessa rede, que é você entregar a sua vida a Jesus. Amém. Pronto, desde já quero agradecer então ao nosso apóstolo João Pedro Santos por esta mesma Eu agradeço por ter convidado a estar aqui nesta rede. Fui surpreendido com este convite. Glória a Deus. Coloquem nos comentários se gostou de ter esta dupla de convidados de tamanho peso e que tem sido uma bênção tremenda para todos nós. Acompanhem-nos através dos nossos canais do YouTube, através do Facebook. Escreva aí de que realmente tem sido um bom trabalho, as mensagens apostólicas, as reflexões do nosso Bispo e que possam continuar sempre a olhar para o alto de onde nos virá o socorro. E o socorro vem do Nosso Senhor.
E uma coisa que aprendemos aqui nesta noite, não vale a pena olhar para as circunstâncias, porque quando Pedro desviou os olhos de Cristo, quando caminhava sobre as águas, ele começou a afundar. Não te afundes, estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para juntos caminharmos juntos, lado a lado, em oração, em louvor ao Senhor, exaltar aquele que realmente é soberano e poderoso para fazer todas as coisas a acontecer. Por isso, amado, que realmente possa ser sempre abençoado, tu e a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua presença aí. Amém. Deus vos abençoe. Até sempre. Até sempre. Tudo vai ficar bem. Amém.